Então, para a gente é uma honra ter você aqui. E nessa manhã a gente vai pregar na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo de 3 a 13. A palavra de Deus diz assim: não dando nós motivos de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo recomendamos a nós mesmos, como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo e no amor não fingido, na palavra da verdade e no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limite em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, e falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. Amém. Vamos orar? Deus bendito, Pai Celeste, nós estamos diante da Tua Palavra. Então, é o que a gente pede nessa manhã, Pai, que o Teu Santo Espírito possa nos ajudar, nos auxiliar a entender aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Ser com todos aqui, Pai, e de fato, Senhor Deus, a gente não sabe como cada um chegou. O que eu peço, Pai, é que em nome de Jesus Cristo, a única voz seja da Tua Santa Palavra. Acalma os nossos corações e assim que eu oro, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aqui na CMA a gente já teve boas oportunidades e o privilégio de ouvir sermões assim memoráveis. Uma diversidade de sermões, em diversas ocasiões a gente ouviu sermões extremamente poéticos, musicais, enérgicos e ácidos, mas todos proferidos com profundo amor e temor ao Senhor. Em diversas ocasiões enriquecemos nossas pregações com trechos de canções, poesias, notícias, seja de um repertório internacional ou nacional. E hoje, no espírito de liberdade que possuímos para pregar o Evangelho com autenticidade e fidelidade, eu gostaria de apresentar uma canção inédita para ilustrar essa mensagem de hoje. É um sertanejo. Trata-se de uma música sertaneja bastante cativante, chamada Tá Ruim, Mas Tá Bom, de Gilberto e Gilmar. Você já viu que é o naipe da dupla, assim, é bem bacana. Eu não vou cantar, tá? Então, assim, permita-me recitar algumas estrofes que ecoam profundamente com a temática da resiliência e a busca por soluções no meio das adversidades. A música diz assim, ó: para todos os problemas existe solução. É usar o bom senso, agir com o coração. Ontem fui convidado pelo meu patrão para jantar na sua mansão. Certa hora mais tarde me chamou do lado e veio bravo e impôs a questão: para não te mandar embora, vou ser obrigado a baixar o seu salário. É sim ou não? Aí eu pensei: tá ruim, mas tá bom. Comprei um carro de segunda mão, andava muito, era um avião. Um dia, distraído, entrei na contramão, bati de frente com um caminhão. Além de estar errado e não ter seguro, só tinha pago uma prestação. Perdi o carro, vou trabalhar dobrado, mas não sofri nenhum arranhão. Daí eu pensei: tá ruim, mas tá bom. Nesse momento da música, você já começa a balançar a cabeça, assim, se divertir, porque a música é engraçada, né? Pula-se uma estrofe, e aí ele termina a música. Convidei um amigo e fomos assistir, era um final de Brasileirão, o estádio lotado e nós bem apressados, entramos errado, era no outro portão. Saímos no meio do adversário, ali nos pegaram, não teve perdão.
Nunca vi tanto soco, apanhamos muito, mas o nosso time foi campeão. Daí eu pensei, tá ruim, mas tá bom. Quando ouvimos a música Tá Ruim, Mas Tá Bom, somos lembrados de que mesmo diante de desafios, sempre existe uma maneira de olhar além da dificuldade e encontrar um lado positivo. A canção nos inspira a abordar nossos problemas com sabedoria e coração, incentivando-nos a encontrar razões para sorrir, apesar de tudo, porque no final das contas, ainda é possível dizer tá ruim, mas tá bom. Essa mensagem de otimismo, embora cativante, ela contrasta profundamente com uma verdade mais profunda que as Escrituras nos revelam, especialmente ao explorar a vida e os escritos de Paulo em 2 Coríntios 6, de 3 a 13. Neste trecho, Paulo compartilha com os coríntios as severas adversidades enfrentadas por ele e seus companheiros de ministério, tribulações, dificuldades extremas e perigos de até morte. No entanto, ele não relata essas experiências buscando compaixão ou simpatia das pessoas. Pelo contrário, eles apresenta como oportunidade para demonstrar como a graça de Deus se manifesta de maneira visível e poderosa em meio a essas adversidades. Paulo começa o texto reafirmando seu compromisso com a integridade e a transparência, destacando como, apesar de todos os desafios, eles se esforçam para viver como verdadeiros servos de Deus. As adversidades que mencionam não são apenas contratempos, são o palco onde as virtudes como pureza, entendimento, paciência e bondade não apenas praticadas, mas profundamente vividas e alimentadas pelo Espírito Santo, em um amor genuíno e sincero. Então, nessa manhã, meus irmãos, Deus vai nos ensinar que a perfeição da sua graça manifesta nas imperfeições da nossa vida, nos dando alegria em Jesus Cristo. E a gente vai ver isso em 3 pontos, tá? Simples assim. Ponto 1, a gente vai falar sobre a integridade do ministério, que vai do versículo 3 ao versículo 5. O versículo 3 nos diz assim: não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos, como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. O versículo de 3 a 5 de 2 Coríntios 6 destacam a abordagem de Paulo e seus companheiros de ministério em relação aos múltiplos desafios enfrentados na sua caminhada de fé, nessa caminhada em que ele ia compartilhando e ia divulgando o Evangelho. Ao explorar esses versículos, podemos entender melhor como se esforçavam para manter a integridade e o testemunho cristão, apesar dessas severas adversidades. Nós vimos aqui no decorrer dessas exposições de sermões a quantidade de vezes que Paulo passou por apuros. E a quantidade de vezes que Paulo relata a situação dele no campo. A agonia, a angústia, os problemas. Paulo está sendo bem transparente com o povo de Corinto. E está expondo algo que ele está trazendo como algo que é a sua integridade como ministro. Paulo inicia essa passagem afirmando o seu compromisso e não de ser um obstáculo para ninguém. E é interessante que a palavra de Deus, quando vai falar obstáculo, ela aqui significa algo muito importante. Ela implica em não criar situações que possam fazer os outros a tropeçarem ou falhar na sua fé, ou cair na fé, ser motivo de tropeço. Isto é, Paulo está atento para que seu comportamento e de seus colegas não fossem a causa da queda ou da crítica ao evangelho que pregavam. Essa postura reflete uma preocupação profunda à integridade, não apenas pessoal, mas também ministerial. O ministério é apresentado como algo que deve ser protegido de críticas, não por motivos de vaidade, mas por não desacreditar a mensagem do evangelho. Os ministros têm essa responsabilidade, mas você, cristão, também tem. A seriedade com que Paulo encara essas responsabilidades é evidenciada na lista de tribulações que ele e seus companheiros estão dispostos a suportar para manter o ministério puro e eficaz.
Eles enfrentaram desafios como paciência, uma virtude que no contexto paulino transcende a mera capacidade de suportar adversidades. Coríntios dava muito trabalho. Essa paciência reflete uma postura ativa de manter a fé e o propósito divino apenas das circunstâncias externas. A resiliência demonstrada por Paulo é um poderoso testemunho de sua confiança na soberania e na provisão de Deus. Ele entende que cada adversidade é uma oportunidade para a manifestação da graça e do poder de Deus. Essa perspectiva não apenas sustenta seu próprio espírito, mas serve também como exemplo inspirador para outros crentes, mostrando que é possível glorificar a Deus nas mais severas condições. Muitos de nós já passamos dificuldades, muitos de nós já fomos atribulados, mas é interessante como o olhar do crente, a visão do crente diante dos desafios, dos obstáculos, vira uma grande oportunidade para a gente testificar aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Paulo está fazendo isso. Para você, crente, essa passagem oferece preciosas lições. A primeira lição é que ela sublinha a importância da integridade na vida e no ministério. Como seguidores de Cristo, somos chamados a viver de maneira que não causemos tropeço aos outros, seja por ações contraditórias à nossa fé ou por negligência em refletir o próprio caráter de Cristo. Além disso, a forma como Paulo encara suas dificuldades nos encoraja a adotar uma postura de paciência e resiliência. Em vez de nos rendermos ao desespero ou ao cinismo diante das adversidades, somos incentivados a ver cada vez mais o desafio como uma arena para a graça de Deus operar. Isso nos motiva a persistir, não apenas suportando as tempestades, mas transformando-as em testemunhos da nossa fé e da nossa fidelidade a Deus. Portanto, Paulo nos mostra, mesmo quando as coisas estão ruins, elas podem ficar boas, se encaradas com fé, paciência e uma profunda confiança na graça de Deus. Seria mais ou menos o que lemos no Salmo 34, de versículo 1 a 10. Este salmo nos convida a louvar ao Senhor em todos os momentos e a experimentar a bondade dEle, mesmo nas adversidades. Nós lemos isso aqui no momento da liturgia. Esta é a perfeição da graça, dessa graça divina que é manifestada nas imperfeições e desafios da vida. Bom, se a gente começou de certa forma com um alerta de Paulo em relação à integridade do ministério, Paulo continua sua fala apontando a respeito do testemunho da graça. E aí a gente chega no nosso segundo ponto, que fala sobre a demonstração das virtudes cristãs como testemunho da graça, que é o versículo 6 e 7. O versículo 6 diz assim: na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. Nos versículos 6 e 7, de segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, Paulo detalha um conjunto de virtudes que define a natureza e a qualidade do seu ministério apostólico. Essas virtudes não são apenas traços de caráter pessoal, mas manifestações tangíveis da graça de Deus operando ativamente em meio aos desafios intensos e contínuos do seu ministério. Paulo enumera a pureza, conhecimento, paciência, bondade, Espírito Santo, amor não fingido, palavra da verdade, poder de Deus, arma da justiça, ilustrando um perfil robusto da maturidade cristã, que cada ministro do Evangelho aspira a alcançar, mas que isso também deveria ser um foco, uma meta, para que cada cristão alcance também. Quando Paulo diz sobre pureza, esta qualidade fala de uma vida sem mácula, diante de Deus e dos homens, implicando em uma conduta moral irrepreensível. Em um mundo caído, muitas vezes, marcado por compromissos questionáveis, a pureza de Paulo serve como um farol que guia não só o seu comportamento, mas também fortalece a sua mensagem. Paulo estava pregando o Evangelho. Paulo pregava sobre Jesus, um Jesus paciente, resiliente, que aguentou tudo e foi até a cruz. Aqueles que seguem Jesus Cristo não podem ser diferente.
Paulo fala do conhecimento. Paulo destaca a importância do entendimento correto da doutrina cristã. Não se trata apenas de acumular informações, mas de uma profunda compreensão da vontade de Deus revelada nas Escrituras, que orienta todas as decisões e ações. Meus irmãos, você não vem aqui domingo após domingo só para encher o bucho com a palavra e acha que vai ficar a semana toda tranquilo. Essa palavra é viva e ela se aplica à nossa vida. Leve a sério isso aqui. Leve a sério. Você dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, você é alguém que está testemunhando a Cristo. E a palavra de Deus é viva, e ela te orienta, e ela caminha contigo. Então leve a sério isso aqui. Paulo também aponta para a paciência, e essa virtude é especialmente crucial no ministério, pois lidar com pessoas e situações adversas exige uma capacidade extraordinária de suportar a dificuldade sem desistir. A paciência aqui é uma resistência espiritual que reflete a própria paciência de Deus com a humanidade. É difícil ser paciente nos dias de hoje, né? A gente é impaciente dentro de casa, a gente é impaciente dentro do trabalho, a gente é impaciente nas nossas relações como igreja. Crente dá trabalho. Muitas vezes a gente precisa de paciência. Ovelha dá trabalho. E às vezes a gente precisa pegar no colo algumas teimosas. Mas a gente também dá trabalho. E ainda assim, Jesus caminha com a gente, nos orientando e cuidando da nossa vida, do nosso coração. Paulo também fala sobre a bondade. A bondade de Paulo demonstra sua disposição em ser generoso e amoroso, mesmo para com aqueles que não podem ou não merecem. É uma qualidade que humaniza seu ministério e torna a mensagem do Evangelho atrativa, não por conta dessa questão da qualidade que Paulo está colocando em relação à bondade, mas é uma bondade que ela é expressada por conta de Jesus Cristo, aquilo que Jesus fez. Porque Jesus é bom e quis caminhar conosco, quis morrer conosco em sacrifício para nos dar vida e salvação. Paulo pega aquilo que Jesus faz e exerce no seu ministério. Paulo não era bom, o bonzão da história. A gente tem relatos bíblicos falando dessa questão, às vezes dá um pouquinho dessa truculência, né, do jeitão de Paulo. Mas Paulo refletia aquilo que Jesus falava com ele, que Jesus o ensinava. Paulo também atribuiu ao Espírito Santo a presença do Espírito Santo, que seria crucial no seu ministério, pois é ele quem dá poder, guia e santifica o ministro. O Espírito Santo é a fonte de sabedoria, poder, amor, que capacita Paulo a cumprir a sua missão com excelência divina. Meus irmãos, ninguém caminha nessa terra, nenhum crente caminha nessa terra achando que vai conseguir as coisas pela força do próprio braço. É o Espírito Santo do Senhor que nos capacita a sermos bons maridos, a sermos bons profissionais, a sermos bons crentes aqui. Se não for o Espírito Santo caminhando contigo, é desastre, já era. Paulo também fala do amor não fingido. O amor genuíno é a marca registrada do verdadeiro seguidor de Cristo. Este amor vai além das emoções, manifestando-se em ações que buscam o bem de outros acima de seus próprios interesses, refletindo o amor sacrificial de Jesus Cristo. Paulo fala da palavra da verdade. Paulo se apega à integridade da mensagem do Evangelho que prega. Em um mundo cheio de meias-verdades e enganos, a fidelidade à verdade bíblica não é negociável para ele e também não deveria ser negociável para a gente. Você crê na Bíblia como regra de fé e prática? Você crê na Bíblia como algo que é palavra do Senhor? Então não negocie com as verdades da palavra. Não negocie com as verdades que você aprende, que você escuta o Senhor falar através da sua palavra. Não brinque com isso, crente. Paulo aponta também para o poder de Deus, a referência do poder de Deus, esse poder divino que sublinha que o impacto do ministério de Paulo não se deve em relação às suas capacidades humanas, mas ao dinamismo sobrenatural de Deus operando através dele. Paulo é apenas um instrumento utilizado por Deus nessa história. Paulo fala das armas da justiça.
As armas da justiça referem-se tanto à defesa contra o mal, contra a proclamação da justiça de Deus. Essas armas não são carnais, mas são espirituais, usadas para demolir fortalezas de iniquidade e estabelecer o reino de Deus. Ao listar essas virtudes, Paulo não está apenas descrevendo o ideal teológico, ele está apresentando uma realidade vivenciada. Ele e seus companheiros de ministério demonstram essas qualidades em meio às adversidades, mostrando que o caráter cristão é forjado e refinado no fogo das tribulações. Este testemunho de vida serve como um poderoso endosso do Evangelho que pregam, destacando que a graça de Deus é mais do que suficiente para transformar e sustentar seus servos, mesmo em circunstâncias difíceis. Essa abordagem ao ministério, portanto, é um exemplo vibrante de como os verdadeiros servos de Deus respondem às dificuldades, não com desespero ou derrota, mas como uma vida que reflete vividamente a obra transformadora do Espírito Santo. Mas após falar de integridade no ministério e do testemunho da graça de Deus, Paulo aponta para um terceiro ponto, que é relacionado ao paradoxo da vida cristã. E esse paradoxo da vida cristã a gente vê do versículo 8 ao 10. O texto diz assim: por honra e por desonra, por infâmia e boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Nos versículos 8 a 10, Paulo articula de maneira profunda os paradoxos enfrentados pelos cristãos no exercício de seu ministério, vida e de fé. Esses paradoxos não são simples contradições, mas são reflexos da complexidade e da profundidade da experiência cristã que coexiste entre esses extremos aparentemente opostos. Honra e desonra, infâmia e boa fama. Aqui Paulo começa descrevendo como a vida cristã oscila entre extremos de percepção pública. A honra e a boa fama podem surgir do reconhecimento da integridade, do sacrifício altruístico, enquanto a desonra e a infâmia muitas vezes são resultado de más interpretações, mau entendimento, preconceito ou hostilidade direta contra os valores cristãos. Essa variação na percepção reflete a polaridade com que o mundo responde ao Evangelho àqueles que o representam. Enganadores e verdadeiros, desconhecidos e bem conhecidos. Paulo segue descrevendo como, mesmo sendo falsamente acusados de engano, eles permanecem firmes na verdade do Evangelho. A expressão desconhecidos e bem conhecidos ressalta que, embora possam não ser reconhecidos ou valorizados por este mundo em geral, eles são profundamente conhecidos e amados por Deus e pela comunidade da fé. Este contraste serve para lembrar que o valor e a identidade de um cristão não são determinados pela aceitação popular, mas pelo relacionamento inabalável com Deus. Meus irmãos, parece que no momento da dificuldade, parece que a gente só está sozinho. Mas não se esqueça que você e a Trindade fazem um bom time. No momento de solidão, no momento de angústia, onde parece que está tudo só, que a gente não encontra caminho, que a gente não encontra apoio, nós temos um Deus que nos conhece, que conhece a nossa realidade, que conhece o nosso coração e que caminha conosco em cuidado, em amor. Você não está só. E é isso que Paulo está dizendo. Morrendo, e eis que vivemos, castigados e não mortos. Estes paradoxos apontam para a realidade da perseguição e do sofrimento que Paulo e seus companheiros frequentemente enfrentavam. Morrendo, e eis que vivemos, encapsula a ideia de que, embora enfrentem a morte diariamente, a vida eterna que possuem em Jesus Cristo os tornam mais vivos do que nunca. Castigados e não mortos sugere que, apesar das punições físicas e das ameaças à sua vida, a proteção divina os mantém vivos, permitindo que continuem a missão que lhes foi confiada.
Através da honra e da desonra, da calúnia e do louvor, somos frequentemente mal interpretados, mas mantemos nossa integridade. Parecemos impostores, no entanto, somos genuínos. Parecemos desconhecidos, mas somos reconhecidos por Deus. Sentimos-nos como moribundos e ainda assim vivemos de acordo com a graça de Deus. Somos punidos, porém não mortos. Estamos tristes, mas nossa alegria é constante. Somos pobres, mas enriquecemos a muitos. Possuímos poucos, mas temos tudo. Ao caminhar na luz e servir no poder do Espírito Santo, falando a verdade com pureza, conhecimento, paciência, bondade e amor, você encontrará reações diversas. Enquanto alguns honrarão e elogiarão, outros desonrarão e caluniarão. E isso já está predito na Bíblia. Essas últimas reações podem até acusá-lo de ser um impostor, de não ser autêntico, rotulando-o como um hipócrita religioso. Neste ponto é essencial recordar as palavras de Jesus em Lucas 6:26, quando Jesus diz: ai de vocês quando todos falarem bem de vocês, pois foi assim que seus antepassados trataram os falsos profetas. Essa advertência de Cristo ecoa nos escritos de Paulo, sugerindo que uma recepção mista é de fato um sinal de autenticidade profética. A ausência de críticas pode indicar que se está acomodado às expectativas e a conveniências mundanas, longe da verdadeira proclamação do Evangelho que desafia e transforma. Portanto, encare as críticas e a desonra não como sinais de falha, mas como indicação de que você está verdadeiramente engajado na obra de Deus, onde a verdadeira medida do ministério não é a aprovação universal, mas a fidelidade ao chamado divino que o próprio Deus te fez. Esses paradoxos ilustram uma verdade central do cristianismo. A graça de Deus perfeita opera em nossas imperfeições e adversidades. Enquanto o mundo vê falhas, fracassos e finitudes, o cristão experimenta a graça que transforma essas circunstâncias em oportunidades para a manifestação do poder de Deus. A ideia de que está ruim, mas está bom, reflete a capacidade única da graça de Deus de redimir e transformar as situações mais sombrias das nossas vidas em testemunho de fé, perseverança, esperança e amor. Cada um desses paradoxos serve como um lembrete poderoso de que a jornada de fé é marcada não apenas pelas bênçãos visíveis, mas também pela força invisível que recebemos ao enfrentar desafios e adversidades. Tem horas escuras na nossa história, tem horas escuras na nossa vida, e que a força que nos faz erguer vem do Senhor. E é disso que eu estou falando. Quando Jesus declara em Mateus 5, de 11 a 12, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, alegre-se e regozijem-se, ele estabelece o contraste entre sofrimento e a alegria celestial prometida. A continuidade dessas bem-aventuranças, como vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, sugere que essa alegria singular em meio à adversidade é o testemunho cristão mais persuasivo do mundo. Do mesmo modo, Paulo expressa uma dor profunda por seus irmãos e compatriotas incrédulos lá no texto de Romanos 9, 2 e 3, mas também nos exorta a nos alegrarmos sempre no Senhor em Filipenses 4:4, onde está o registro disso, ilustrando que a verdadeira alegria cristã coexiste com a tristeza genuína, mas se fundamenta na esperança eterna em Jesus Cristo. O cristão chora, o cristão fica triste, o cristão passa por dificuldade, mas o cristão tem a sua alegria lastreada na cruz de Cristo. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Essa dualidade é um testemunho da verdadeira natureza da vida cristã, que abraça tanto a cruz quanto a coroa, tanto o sofrimento quanto a salvação. Assim, ao refletirmos sobre esses versículos, somos chamados a reconhecer e a aceitar a complexidade da nossa caminhada com Cristo.
encorajados a viver com autenticidade e fé diante dos paradoxos que nos cercam. E ao fazer isso, mostramos ao mundo que a verdadeira alegria e a verdadeira vida encontram-se não na ausência de problemas, mas na presença perene e transformadora de Jesus Cristo no meio disso tudo. Quando a gente parte para a parte final do texto, que são os versículos 11 a 13, o texto vai dizer o seguinte: para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alargam o nosso coração. Não tendes limite em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. Nos versículos 11 a 13, Paulo faz um apelo emocionante e sincero à igreja em Corinto, igreja que ele plantou, igreja que ele cuidou, igreja que ele amou de verdade, pedindo para que eles abram seus corações, assim como ele abriu o seu. Esse momento no texto é significativo porque destaca a profundidade da conexão que Paulo procura estabelecer com os coríntios, apesar dos desafios e das tensões que podem ter surgido entre eles, e a gente viu relatos a respeito disso, dessas dificuldades entre Paulo e os coríntios, entre as acusações recebidas e as respostas dadas. Versículo 11, Paulo começa expressando sua abertura emocional, dizendo: nossa boca se abriu para vós, ó Coríntios, o nosso coração se alargou. Aqui ele usa uma metáfora para descrever como ele tem se comunicado de forma honesta e abertamente com eles, sem reter nada que pudesse beneficiar seus irmãos e irmãs em Cristo. A imagem de um coração alargado evoca sentimentos de amor incondicional e uma acolhida calorosa, sugerindo que não há restrições no afeto de Paulo, não há restrições no afeto que Paulo tem em relação a essa igreja. Nos versículos 12 e 13, Paulo continua explicando que qualquer restrição no relacionamento não vem da sua parte, mas pode estar no coração dos coríntios. Não tendes limite em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Com isso, Paulo aponta para uma verdade crucial sobre as relações dentro da comunidade de fé: a necessidade de uma reciprocidade emocional. Ele encoraja a igreja a também se abrir, a alargar seus próprios corações em resposta ao amor e dedicação que ele tem demonstrado. Igreja, muitas vezes, como igreja, como família, como povo de Deus, nossas relações entre os irmãos são extremamente frias, são extremamente distantes. Paulo está ensinando aos coríntios que a gente precisa se aproximar, abrir o coração, de caminhar junto. Mas isso, como eu disse outrora, não significa dizer que a gente vai apenas ler o texto, encher o bucho e voltar para casa. Não. A gente precisa exercer uns com os outros. Essas oportunidades que a gente tem de GF, de GAP, dessa caminhada com os irmãos, é uma pena quando a gente não pode ir. Mas são oportunidades preciosas que Deus nos dá para conviver e caminhar com os nossos irmãos. Não deixe essa oportunidade passar. Caminhe junto. Nós somos igreja, povo de Deus. O versículo 13 também diz e mostra o apelo direto e prático que os coríntios correspondam a essa abertura de Paulo. Ele usa uma linguagem parental. Falo como filhos, alargai-vos também vós, evocando uma sensação de família e intimidade. É um pedido para que eles abandonem suas reservas e receios, abraçando uma relação mais profunda e sincera com seu líder espiritual e, por extensão, ao próprio Deus. Caminhando para a conclusão. O apelo de Paulo não é apenas relevante para a igreja de Corinto, mas é relevante para todas as comunidades cristãs, para todas as igrejas na terra, e é importante para a igreja presbiteriana semear. Paulo nos lembra que a graça opera em reciprocidade. A graça de Deus não apenas nos transforma individualmente, mas também é projetada para fluir através das nossas interações uns com os outros. Em comunidade, somos chamados a praticar a graça ao nos abrirmos e ao acolher os nossos irmãos em nossas casas, compartilhando as nossas lutas e as nossas vitórias.
Os relacionamentos requerem um pouco de vulnerabilidade. Explico. Em uma cultura que muitas vezes se valoriza a força e a autossuficiência, Paulo nos lembra que a verdadeira força na comunidade da fé vem da vulnerabilidade, do apoio mútuo. É reconhecendo que nós somos fracos e que necessitamos de Cristo. E que nessa caminhada eu reconheço você como alguém que me auxilia e que eu te auxilio e que a gente mutuamente faz essa caminhada. É esse momento que a gente abre o coração, mostra que é vulnerável e fala: meu irmão, eu preciso da sua ajuda, eu preciso caminhar contigo, eu preciso que você ore por mim. A gente abre, a gente se expõe, a gente se torna vulnerável. Os desafios são oportunidades para a graça de Deus. As dificuldades e desentendimentos dentro da comunidade não são simplesmente obstáculos a serem evitados, mas oportunidades para a manifestação da graça de Deus, que pode curar e fortalecer os laços fraturados, mas curar também os laços fraternos. Partindo da premissa que Deus nos instruiu a perfeição da sua graça, que a perfeição da sua graça se manifesta nas imperfeições da nossa vida, trazendo-nos a alegria de Jesus Cristo, eu gostaria de encerrar com uma reflexão essencial. Irmãos, cada um de nós, crentes em Jesus Cristo, nunca se esqueça de que somos justificados por sua graça. Na jornada cristã, descobrimos que as dores e as alegrias das nossas experiências não são experiências isoladas ou contraditórias. Em Jesus Cristo, elas se reconciliam, elas se encontram. Ele é o ponto de convergência onde as nossas lutas e nossos júbilos se harmonizam, onde nossas fraquezas são envoltas em sua força. Em Jesus Cristo somos lembrados que cada momento de tristeza é permeado pela promessa de alegria eterna, e cada instante de alegria é um antigozo da glória celeste que nos aguarda. Portanto, queridos irmãos e irmãs, enquanto caminhamos neste mundo, mantenhamos nossos corações ancorados nessa verdade gloriosa. Em Jesus Cristo, todas as nossas experiências, sejam elas de dor ou de deleite, são redimidas e transformadas pela sua presença amorosa e soberana. Em Cristo, somos verdadeiramente e temos tudo o que precisamos para enfrentar o que quer que seja que a vida traga. Que esta certeza nos fortaleça e nos inspire a viver cada dia mais para a glória de Deus, confiando que em Jesus Cristo nossa alegria é completa e nossa redenção é segura. Que assim seja, para a maior glória de Deus e para o bem da sua igreja. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua instrução. O que nós pedimos, Senhor Deus, é que em meio às tribulações, que em meio às dificuldades, a gente possa ouvir a Tua doce voz, nos orientando, nos indicando, nos mostrando o caminho. Que o Senhor nos ajude, Pai, a caminhar como povo de Deus, como povo da fé, como povo disposto a caminhar em meio às tribulações, olhando sempre para Cristo como alvo supremo, ouvindo a voz do Supremo Pastor. Sê conosco, Pai, é assim que eu oro, em nome de Jesus Cristo. Amém.